Boa noite pessoal. Hoje dia 19 de setembro e eu tô aqui às 19 horas, horário pontualmente 19h01 aqui no meu celular, tô atrasada 1 minuto. E vamos começar mais uma live semanal. Bom, essa live ela tem como tema a nutrição e a suplementação de nutrientes na ansiedade. Pergunto eu, quem não é ansioso? Quem vive aqui em São Paulo ou em outras grandes metrópoles que não tem ansiedade? São raras as pessoas, né, gente? E, infelizmente, é um dos problemas, dos prejuízos que nós temos em viver em cidades grandes, né? E aí, com isso, isso pode dar vários problemas da nossa saúde com o tempo. Porque, gente, a ansiedade, até certo ponto, ela é benéfica. É até importante para nos fortalecer, mas é uma ansiedade positiva, aquela que você tem porque você vai viajar, porque você vai competir, porque amanhã é seu aniversário, ou porque você vai sair, ou porque vai fazer uma viagem, então, ou porque tem um projeto novo. Essas coisas todas, né, que acontecem na vida da gente, que nos estimulam de certa forma, geram uma ansiedade, mas uma ansiedade positiva, uma ansiedade que traz mensagens, sinalizações boas para o nosso corpo. O problema está quando a gente começa a ter ansiedade. Por quê? Porque o meu trabalho está demais, porque eu estou cheia de preocupações, porque eu estou estressada, porque o meu trabalho é extremamente, me pressiona, é competitivo, né? Ainda mais eu não tirando nenhum mérito dos homens, mas as mulheres hoje têm muitas atribuições, né? Muitas responsabilidades. E aí, com isso, vai gerando um estresse contínuo, frequente, exagerado, todos os dias, que passam os seus limites de tolerância. E cada um de nós tem uma tolerância, um limite e uma resposta frente a essa ansiedade contínua. E aí, se você ultrapassar o seu limite, você com certeza vai ter problemas decorrentes disso. Então, para quem está chegando agora, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica, funcional, fitoterapia, tenho uma visão integrativa e logo mais, se Deus quiser, especialista também em nutrição em gastroenterologia. Por isso, né, diante de todas as minhas experiências de mais de 30 anos de clínica, eu quero estar hoje falando sobre esse assunto com vocês, porque eu acho que é de suma importância, porque dele decorre vários outros problemas que a gente tem que saber, saber a causa. Poxa, é a ansiedade que está me deixando ter esse sintoma. Então vamos cuidar da ansiedade. Então, esse reconhecimento é importante, porque senão vocês ficam só correndo atrás de sintomas, amenizando sintomas e não vão direto ao problema, à causa, para poder exterminar de vez, tá? Então, boa noite a todos vocês, sintam-se à vontade para perguntar o que vocês quiserem, que dentro das minhas possibilidades de conhecimento eu vou estar respondendo, tá? Espero poder ajudá-los aqui nessa 1 hora de live sobre nutrição e suplementação na ansiedade, tá? Bom, e aí então eu já disse para vocês que isso pode acontecer, né? E quando acontece dessa maneira é que vão acontecer os prejuízos. E como eu sei que eu tô ansiosa? É quando eu começo a ter uma preocupação exagerada com tudo e com todos, né? Eu começo a perder os valores, os critérios, né, do que eu tenho que ficar nervoso. É aquela pessoa que está ansiosa para tudo. Ela pensa antes das coisas acontecerem, ela vai se atropelando. É justamente essa pessoa. E nessas condições a gente tem alterações hormonais. Tanto eu tenho alteração de adrenalina, como eu tenho alteração de cortisol, né? Então essas duas substâncias que se encontram em níveis elevados no nosso corpo vão gerar algumas alterações. Quais são elas? As principais. O batimento cardíaco começa a ficar acelerado. Há uma vasoconstrição. Você pode ter um suor de mãos e pés.
né? Você pode ter uma pupila aumentada, há um consumo maior de oxigênio, a sua glicose sanguínea aumenta, porque na verdade eu estou passando por um perigo, então eu tenho que guerrear, então eu aumento a disponibilidade da glicose circulante, porque ela é o meio que vou usar como combustível para mim guerrear naquela ansiedade maluca, né? O cortisol também vai fazer isso acontecer, né? Ele também vai fazer com que aumente a sua insulina, ele vai aumentar o depósito de gordura, porque ele fala, deixa eu guardar a gordura, porque eu não sei por quanto tempo que essa pessoa vai viver nesse estresse todo, e isso acaba gerando problemas de concentração e memória, problemas digestivos, problemas de má escolhas alimentares, né? Irritabilidade, má qualidade de sono. Você pode também enfrentar aquele problema de, não é só má digestão, mas estufamento, sabe? Aquela sensação de ficar parada a refeição. Comi, mas parece que tá aqui parado o alimento, eu não tô conseguindo digerir. Porque o cortisol, gente, ele diminui a produção de suco gástrico. Né? Além dele aumentar estoque de gordura, disponibilizar glicose circulante, vai fazer também uma redução do suco gástrico, que é importantíssimo para você fazer digestão, né? Então, toda pessoa que é ansiosa, ela tem um quadro também de má digestão por conta disso. Então, aquela digestão morosa, má digestão, e decorrente disso, posso ter refluxo, posso ter azia, pode ser queimação, e aí vai, né, gente? É uma bola de neve que só vai crescendo. Então, olha quantas coisas. Fora isso, como eu disponibilizo muita energia, né, para poder enfrentar esse enfrentamento correlacionado à ansiedade que eu estou vivendo, eu fico fadigada, né? Isso eu estou dizendo fisicamente e mentalmente. A pessoa se sente desvitalizada quando essa ansiedade é demais, aquela pessoa que fica indisposta, ela não tem vontade de fazer nada, porque eu sou muito ansiosa, eu estou canalizando muito a minha energia para isso. Aquela pessoa já não dorme direito, começa a fazer escolhas alimentares erradas, porque ninguém que é ansioso quer comer tomate e alface. Vocês vão ver que as escolhas alimentares estão intimamente ligadas com o seu estado emocional, com o seu equilíbrio emocional. Então, se você tiver com transtornos de ansiedade, isso vai implicar diretamente na sua parte digestiva, na sua parte energética, na parte neurológica, né? Porque já está mediado, inclusive, por ali, mas vai ficar pior. Você vai ter uma fadiga mental, né? A sua microbiota intestinal vai estar alterada, né? Não só porque a gente tem essa conexão entre cérebro e intestino, mas também as minhas escolhas alimentares foram erradas e eu tô aí falando de um paciente que está com má digestão. Ele está recebendo aí o intestino dele alimentos mal digeridos. Então a microbiota vai entrar também num desequilíbrio. E quanto mais desequilibrada a sua microbiota intestinal, mais alteração de ansiedade eu vou ter. Porque tem essa conexão, gente. Olha quanta coisa que implica nesta condição de transtorno de ansiedade. E a resistência imunológica reduz, abaixa. É aquela pessoa que vai ficar mais vulnerável à proliferação de um vírus, a ter infecção urinária, a ter mais candidíase, até porque as escolhas alimentares dela são à base de açúcar, de carboidratos. Então é aquela pessoa que pode ter uma síndrome fúngica, é uma pessoa que pode ter uma autoimune, é uma pessoa que, se já tem autoimune instalada, ela pode piorar. Se ela tiver uma psoríase, por exemplo, um lúpus, ou já tem uma síndrome do intestino irritado, aí ela tá ansiosa, ponto, vai atacar a síndrome do intestino irritado. Pode ter diarreia, pode ter constipação, porque tá com uma alteração emocional, né? Então, veja bem, isso eu tô falando, gente, todos os problemas que podem decorrer desse tipo de problema. E a Shirley fala, eu me sinto assim, qual médico procurar? Shirley, nutrição. É nutrição, é exercício físico, é suplemento.
Não é médico, você não precisa de remédio, você precisa de mudar seu estilo de vida. Se não, eu pego aqui, ó, rasgo tudo e vou embora, nem vou fazer live. Se eu tô aqui hoje para falar com vocês, é porque eu tenho muito para oferecer a nível de conhecimento, de prática clínica, para você amenizar esse estado de alerta o tempo inteiro. Esse estado de tá tendo perigo, eu tô ansiosa por quê? Calma, né? Então, toda essa alteração, na verdade, que ocorre a nível de sistema nervoso central, principalmente na produção não só dessa síntese maior de adrenalina, cortisol, mas em detrimento à síntese, ou seja, a redução de síntese de neurotransmissores que vão proporcionar bem-estar, humor, felicidade para vocês. Então, adrenalina e cortisol sobem e neurotransmissores do bem-estar estão reduzidos, estão oprimidos, né? Porque eu tenho pouca quantidade de dopamina, eu tenho pouca quantidade de serotonina, eu estou produzindo pouco GABA, né? Eu estou produzindo pouca acetilcolina. Então, quando eu tenho uma redução na produção desses neurotransmissores que são dependentes de nutrientes, tá? Eu posso ter todo esse estado desequilibrado emocional, né? Então eu tenho adrenalina demais, cortisol demais e neurotransmissores de menos. Agora, vamos chegar a uma conclusão, gente. Uma das conclusões. Quem produz serotonina, ou seja, 80% da sua serotonina, que é o hormônio, o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, de humor, é produzido no seu intestino. Então, a sua microbiota intestinal é responsável por 80% da produção da serotonina. Você quer ser uma pessoa menos ansiosa, mais equilibrada emocionalmente? A gente precisa resgatar, né, o seu equilíbrio, a sua homeostase emocional. Então, você precisa corrigir o que você come. E aí digerir o que você come, absorver aquilo que você come, ter nutriente celular para formar neurotransmissor, ter nutriente que seja disponibilizado ali para a sua microbiota intestinal, para proliferar bactérias boas, né? E ter menos bactérias ruins. Aí eu vou produzir mais serotonina, aí eu vou produzir mais melatonina à noite e com certeza eu vou ter uma melhor qualidade de sono, eu vou ser uma pessoa mais feliz durante o dia, mais equilibrada emocionalmente, e aí eu começo a linkar as coisas de uma maneira diferente. Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não é através só de tomar ansiolítico. Vai lá na farmácia, compra lá o ansiolítico, o calmante, o relaxante, né? Ou sei lá o quê. Não é só medicação, não é a medicação. Talvez, às vezes, por um período, a gente tenha que usar um tratamento também medicamentoso. Mas isso, em último caso, é a última cartada. Por que não fazer o teu tratamento naturalmente? Através de alimentação, através de mudança de estilo de vida, através de colocar práticas que vão te ajudar a amenizar esse sintoma de ansiedade exacerbada, ansiedade exagerada, tá? Então, através dessa explanação, dessa explicação que eu dei para vocês agora, vocês entendem quanto a nutrição e os suplementos podem ajudar vocês. É nutriente, gente, que eu preciso, não é de droga só, tá? Eu preciso restaurar, restabelecer o meu equilíbrio emocional, restabelecer meu equilíbrio digestivo, minha capacidade digestiva, absortiva, minha microbiota intestinal. E aí, com certeza, isso vai alavancar tudo isso que eu tô falando para vocês, dando o equilíbrio e o bem-estar. E aí, vocês vão me perguntar assim, mas doutora, como que eu posso saber se a minha ansiedade está influenciando na minha alimentação? Porque eu falei que dos meios que vocês vão ver se você é muito ansiosa é quando você não come direito. E sabe como você pode ver, gente?
Primeiro, seu comportamento alimentar. Você come rápido? Você come de uma forma voraz, né? Não é aquela pessoa que come com calma. Não, ela come como se fosse assim, sabe? A última refeição da vida que ela fosse fazer. Mal mastiga, come rápido, não se dá conta do que está comendo, come e de repente daqui uma hora você pergunta o que a pessoa comeu, ela não sabe o que comeu. Então, e outra coisa, gente, às vezes você fala, acabei de almoçar e ainda tô com fome, eu vou procurar coisas para comer. O paciente quer comer doce depois do almoço e acabou de comer. Então não é mais uma fome fisiológica, é uma fome emocional. Então quando você come muito, come de uma forma voraz, não percebe nem a qualidade, não tem identidade, não tem seletividade pela qualidade alimentar, ou tem aquela fome, mesmo depois que você acabou de comer, você é uma pessoa ansiosa. E essa ansiedade está te levando a fazer erros na sua alimentação, que podem gerar problemas. Quais problemas? Problemas de eu estar obesa, ou problemas de eu estar com sobrepeso, problemas de eu estar com muito mais gordura do que eu deveria, problemas de eu poder gerar com essa gordura toda no meu corpo doenças crônicas não transmissíveis, de eu gerar um diabetes, uma esteatose hepática, uma doença cardiovascular e por aí afora, né? Então, quando a ansiedade implica nas suas escolhas alimentares, a gente vê que você é uma pessoa compulsiva. Você é compulsiva para tudo, inclusive para alimentação. Você, às vezes, eu percebo que a pessoa é até compulsiva para comprar. Ela não para de querer comprar coisa, porque a compulsividade, a ansiedade dela, ou ela canaliza para o alimento, ou ela canaliza para compra, ou para bebida, ou para fumar. Ela tem compulsividade, não tem controle. A compulsão é falta de controle, tá? Então, quem tem que assumir o controle do seu comportamento, do que tem que comer, do que não tem que comer, a hora que para, o que eu tenho que comer, é seu cérebro, você que tem que ter o comando. E quando você perde esse comando, né, que você deixa a parte emocional ser mais preponderante, né, do que realmente a sua vontade, né? A sua emoção fala mais alto, aí você perdeu o controle, né? Então é isso que a gente tem que resgatar. Então essa é uma das maneiras de você saber. A pessoa que vai procurar comida depois que come, não tem sentido, ela já acabou com a fome, deveria ter acabado com a fome, então é uma fome emocional. E quando eu tenho fome emocional, gente, eu falo que a fome emocional, ela é seletiva. Ela é seletiva porque ela é uma fome, não é que eu quero comer um prato de comida porque eu tô com fome, não, eu quero comer carboidrato. E por que a busca do carboidrato quando você tem uma fome emocional e quando você tem, então, em decorrência disso, né, foi por conta da ansiedade que gerou tudo isso? É porque quando eu como carboidrato, eu vou elevar os níveis de serotonina, eu vou elevar a dopamina. E como eu disse para vocês, a gente pode ter em média 50 neurotransmissores, mas esses 4 neurotransmissores são muito importantes para o nosso controle emocional. Então, todo alimento que fizer com que aumente a serotonina, a sua dopamina, seu GABA e sua acetilcolina vai te deixar você menos ansiosa, um pouco mais tranquila, né? Vai produzir uma sensação de bem-estar. E aí, então, eu fico viciada naquele alimento. É como se fosse a pílula do milagre. Mesmo que eu tenha essa sensação por curto espaço de tempo. Então, toda vez que você estiver muito ansiosa, você não vai querer comer uma cenoura, nem um tomate, nem uma alface. Você vai querer buscar um carboidrato. E, geralmente, carboidratos de índice glicêmico alto, que se digerem rapidamente e se transformam em glicose e automaticamente vão aumentar aí a sua produção de serotonina. E aí vocês podem perceber que grande parte das medicações que se usa hoje para reduzir a ansiedade são recaptadores de serotonina, né? Então é para ficar mais tempo uma quantidade maior de serotonina entre as veias, entre as sinapses nervosas.
Sinapses possam, então, a gente tem neurônios lá no cérebro, né? Uma rede neuronal, e aí um neurônio se comunica com o outro. Quando eu fico com mais serotonina no meio das fendas sinápticas, eu vou ter um bem-estar melhor. Isso acontece também quando eu como carboidrato. Tá aí a explicação por que eu quero comer tanto carboidrato quando eu tô ansiosa. Né? Então, já que eu tô estressada, ansiosa, eu preciso ter alguma coisa de recompensa. Isso vai aumentar a serotonina e também, né, a região de cérebro de recompensa, aumentando sua dopamina. Vamos tomar água? Então, esse é um dos mecanismos que vão te levar você a querer comer o tempo inteiro. E fora isso, gente, eu falei que o cortisol vai aumentar a sua insulina. E que o cortisol está aumentado quando você está ansiosa. Então, o que acontece? Aumenta cortisol. Aumenta cortisol, aumenta a insulina. A insulina abaixa a sua glicemia. E aí, então, você quer comer carboidrato também para aumentar a sua glicemia. Dá aquela fome, rebote de comer carboidrato, porque você está hipoglicêmica, né? Então, veja só como uma coisa interfere na outra. E aí, quanto mais carboidrato eu como, mais eu vou engordar, ainda mais com essas escolhas de doce. Então, é o pão, é a massa, é o macarrão, é a bolacha, é o bolo. Eu não vou querer comer um carboidrato, às vezes, de fruta. Não é aí que me dá essa sensação de recompensa. Não é bem por aí, né? É outros tipos de carboidratos que são esses que são mais prazerosos. Até porque esses carboidratos estão combinados com gorduras, né? Estão combinados ou com sal, ou com mais açúcar, ou enfim, são mais palatáveis, né? E aí, então, a vontade, o prazer de comer é maior, com certeza, né? E aí isso vai gerando cada vez mais desequilíbrio na sua microbiota intestinal, com certeza, né? E por que será que as pessoas ansiosas também adoram chocolate? São grandes chocólatras. Grande parte das pessoas que eu atendo tem esse vício do chocolate, né? É um vício. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, que eu fico entusiasmada. Shirley Costa, sinto muita depois que eu como. Deve ser muita vontade de doce. Roseli, oi querida, linda, show, parabéns aí. Um beijo, Roseli. Vamos ver, aqui ó. Eliane fala assim, os médicos acham que eu tinha asma, depois descobriram que eu era ansiosa. Minha gastrite não sara. Então, justamente por isso, né? Quando você tá muito ansiosa, você tem até essa falta de ar, né? Aquela pessoa que fica suspirando o tempo inteiro. Você sabe que tem uma implicação na sua respiração também. A gente fica mais ofegante, às vezes falta o ar. A gastrite a gente tem também porque o cortisol, como eu falei, reduz a quantidade de suco gástrico. Você tem má digestão, às vezes, então você comeu coisas erradas, tem má digestão, vai começar a inflamar esse estômago. Então você pode ter, porque quantas pessoas que tem, isso é muito comum, a gastrite nervosa, gente, gerada por essa sensação de ansiedade. Agora, adianta só tratar a gastrite, tomar omeprazol? Pergunto eu para vocês. Depois dessa explicação, vocês acham que adianta só tomar omeprazol? Ou corrigir a ansiedade? Ou corrigir aquilo que vocês estão comendo? Né? Pergunto eu, Eliane, tá vendo? Vamos fazer técnicas respiratórias? Vocês sabem que, embora eu ia falar isso mais pra frente, mas a respiração, controlar a respiração vai amenizar essa sensação de ansiedade. Grande parte das pessoas hoje não sabem nem respirar, respiram que nem cachorrinho, aquela respiração rápida e curta, assim, parece estar cansada. A respiração profunda e longa, né? Como quem fez pilates, né? Que já sabe qual é a respiração, aquela respiração que vem aqui, ó, do ventre, que passa para o pulmão, enche o peito de ar e solta pela boca. Respira pelo nariz, conta até 10 e solta pela boca. Isso vai fazer você oxigenar todos os tecidos melhores, aumentar o fluxo de oxigênio e com certeza isso vai acalmando vocês. É uma das técnicas milenares para acalmar vocês.
E por que não sentar numa cadeira, colocar os braços, apoia bem o bumbum lá atrás, as costas, fecha os olhos e começa a respirar num lugar que você possa escutar uma música de meditação. Por que não meditar? Né? Então tudo isso vai ajudando a vocês se acalmarem, a controlar o estado de ansiedade. Eu vou falar já de alimentos, gente. Eu ia começar a falar de chocolate, né? Glutamina depende, se você tiver com problemas intestinais, para fazer reparo no seu intestino, porque tudo isso pode gerar, sim, uma desbiose intestinal, uma síndrome de leaky gut, uma inflamação intestinal, aí a gente pode fazer a glutamina até para fazer o reparo intestinal, tá? Mas não porque a glutamina vai acalmar você, não é isso. Gonçalves Mônica, como cuidar do intestino sem vesícula? Comendo direito. A vesícula é simplesmente um apêndice aí da sua digestão. Ela guarda as sais biliares. Quem fabrica é o fígado, gente. Então, a adaptação vai ocorrer naturalmente, né? Se você comer direito, você vai cuidar super bem do seu intestino, mesmo sem vesícula. Não tem nada, não vai interferir não, gente. Aqui, ó. Roseli, a mais pura verdade, alimentação, exercício, amor próprio, é isso, querida. Bom, e aí eu ia falar com vocês a respeito do chocolate. O chocolate, gente, é um alimento que pode reduzir, por isso que é uma das escolhas, só que chocolate certo, tá? Ai, vou te sair, vai ficar gravada? Ah, se Deus quiser vai ficar gravada. Ó, o chocolate é um dos alimentos que pode ajudar vocês na ansiedade. Por quê? Porque se for o chocolate mais amargo, 70%, o chocolate, gente, ele tem triptofano. E o triptofano é um aminoácido que vai aumentar, ele vai produzir 5-HTP, que é a forma ativa aí, né? Que vai agir no seu cérebro para aumentar a serotonina. Então, por que o chocolate me acalma? Porque ele tem esse aminoácido que vai aumentar a serotonina. Mas desde que vocês escolham o chocolate que tem mais cacau e tenha menos gordura, açúcar e leite. Então escolham o chocolate 70% e comam até 30 gramas ao dia. Você está muito ansioso? Pode comer. Né, os trabalhos mostram que de 15 a 30 gramas de chocolate amargo por dia pode amenizar sim a sua ansiedade. Então é por causa dessa característica, que ele é rico em triptofano. Olha que lindo. E além disso ele tem magnésio que nos relaxa. Eu vou falar muito magnésio ainda. Teobromina, que é uma substância que é viciante, então ele acaba viciando por conta disso. Mas quem vai produzir o bem-estar do chocolate é o triptofano e o magnésio presente nele. E nessas quantidades, né? Porque senão também exagero não vai dar certo. Bom, e aí, gente, como que eu vou fazer através da nutrição? Vamos começar com a nutrição. Eu quis adiantar só com chocolate para ver que tem essa possibilidade com a respiração. O que eu tenho que fazer? Vamos tentar primeiro. A gente anota o que eu tô falando. Faça um planejamento e tenha uma organização para fazer a sua dieta, seus cardápios. Você que é mulher, que tem N atividades do dia, trabalha, tem filho, e isso e aquilo e o outro, né? Tem que ter planejamento e organização. Senão vai matar fome e não vai se nutrir. Não tendo nutriente, não vai ter produção de neurotransmissores. E vai ficar cada vez correndo atrás do prejuízo, porque vai ficar cada vez mais ansiosa. E se você não estiver bem, você não vai cuidar de quem você ama. Você não vai ser a melhor profissional, você não vai ser a melhor mãe, a melhor mulher. Então, por isso, nós vamos começar a se tratar, certo? Então, vamos fazer então as compras, né, do cardápio que eu tenho que ter lá em casa, para não ficar nada atropelado. Isso é ruim. Não vamos comprar aquilo que a gente não pode comer. Isso é interessante. Se você tem uma família que o grande parte come errado, tem o seu armário. Eu sei que às vezes você vai falar, mas meu filho come a bolacha, mas meu filho come o chocolate, mas meu filho come... Só que você vai falar, esse aqui é o meu armário. Então dentro tente dificultar as coisas. Não tenha fácil acesso a coisa que você não pode. Porque quando você está ansiosa, vai falar muito mais alto, né? O seu emocional. E é o que eu te falei, daí você se descontrola. Quando viu, já comeu. Então o ideal é a gente dificultar aquilo que a gente gosta muito, que não deve comer. Então não compre em casa, que seria o melhor.
Comer cada 3 horas, 4, não é o paciente adequado para fazer jejum intermitente. Vamos começar a comer certo desde a primeira refeição do dia, sempre comendo os 3 macronutrientes que vão dar saciedade por um tempo mais prolongado. Então sempre, toda refeição, as 3 refeições principais, principalmente, tem que ter carboidrato, proteína e gordura. Não é inteligente agora eu tirar carboidratos totalmente das minhas refeições, mas é sim comer carboidrato bom, porque o carboidrato bom vai produzir serotonina, tá? Não é aquele carboidrato viciante de alto índice glicêmico, aquele açúcar ruim, aquela farinha ruim. Não é esse carboidrato que eu tô mandando vocês comer, o suco de caixinha, o doce, isso e aquilo. Não, é o carboidrato tipo a aveia, a quinoa, a raiz, a batata doce, a fruta. Esse carboidrato tem que estar presente no café da manhã, no almoço e no jantar, tá? Proteínas de boa qualidade. Então eu preciso aí do complexo B, eu preciso das proteínas que vão me dar saciedade por um tempo prolongado, né? Então, e o complexo B age muito na questão emocional, principalmente a B6, né? A B12, é isso, e o ácido fólico é importantíssimo, tá? Que é a B9, gente. Então, eu preciso de proteínas, o ovo, a carne, o peixe, né? Que é rico também em ômega 3 junto com proteína, e o ômega 3 é essencial para o equilíbrio emocional. Ele vai fazer com que as suas células, seus neurônios se comuniquem melhor. Então é importante. E além disso, uma gordura boa, não só de ômega 3, mas o azeite de oliva. Então eu posso ter as castanhas, nozes, amêndoas. E quando eu tô ansiosa, nervosa, eu preciso de selênio. A castanha do Pará já me supre essa necessidade. Além do que, elas são ricas também em substâncias antioxidantes, como vitamina E. E o ômega 3, então a linhaça, a chia, então todas as minhas refeições têm que ter, né, esses 3 macronutrientes. E cada 3, 4 horas eu vou comer, porque assim, comer com fome vai fazer vocês desequilibrarem suas refeições. Então aí não vai fazer comer devagar, vocês vão comer se atropelando, tudo isso já tá ansiosa. Então, se eu como antes da minha fome grande chegar, eu vou fazer melhores escolhas alimentares, porque eu planejei minha refeição, eu vou comer primeiro a salada, eu vou ter a paciência de mastigar, eu vou ter a paciência de engolir, não tomo líquidos na refeição porque eu já tô com baixa produção de suco gástrico para fazer uma digestão melhor, né? Então, isso tudo vai ajudando vocês a resgatar o equilíbrio emocional. E aí eu vou tendo uma capacidade digestória melhor, eu vou treinando o comportamento alimentar, eu vou começar a cultivar a bactéria boa e vou desinflamar, vou desinchar, vou ter nutriente para formar neurotransmissor. Tá vendo como que é, ó, essa cascata toda? Lembra disso. E sempre vou incentivar alimentos ricos em ômega 3, ricos em magnésio, né? Ricos em ácido fólico, né? Em triptofano, em vitamina B6, que eu já falei do ácido fólico, mas vou falar da B6, que são super importantes. Esses alimentos, eu vou linkar alguns para falar para vocês, embora eu já dei uma bela introdução, aí uma introdução na parte alimentar, mas agora eu vou falar especialmente assim de alguns alimentos que eu queria, além de uma alimentação saudável, coloquem mais esse tipo de alimento no dia a dia de vocês, gente. Frutas, quais são as melhores para quem é ansioso? Banana e abacate. Ah, e eu tenho que ter vitamina C também. Eu vou explicar por quê. O abacate é rico em magnésio, o abacate é rico em gorduras boas, ele tem o beta-citosterol e ele é importantíssimo, gente, para relaxar. Ele vai dar saciedade, não vai alterar a glicemia, então eu preciso, tem vitamina E, então o abacate é muito bom vocês inserirem uma vez por dia uma das frutas abacate. Pode ser o avocado, pode ser o abacate. Que quantidade, gente? Umas 2, 3 colheres, meio avocado já é o suficiente. Em qualquer das refeições que vocês quiserem ou nos lanches intermediários. Uma banana. A banana, ela tem triptofano, B6 e magnésio. Então a banana é a tal da história mesmo. É uma fruta poderosa. Ela tem as 3 coisas que diminuem a ansiedade e dá saciedade.
Olha que legal. E ainda, se eu usar a banana verde, ela é um pré-biótico. A biomassa de banana verde, por que não? E se eu quiser ela mais madura, eu ponho canela. A canela também melhora essa questão de vontade doce, regula a glicemia. Então, se eu fizer uma banana assada, eu vou matar minha vontade de doce e ainda vou contar com todos esses nutrientes numa fruta só, e barata, e acessível para todo mundo. Uma banana por dia, uma porção de abacate e uma laranja por dia, vai, que é rica em vitamina C, que é a fruta mais básica de vitamina C. Porque vitamina C é importante também para regular cortisol. Ela é um dos poderosos antioxidantes. Coma laranja com casca, aquela casquinha branca é pectina, é fibra que vai alimentar os seus micro-organismos do bem lá no intestino, né? É excelente, inclusive para reduzir colesterol, vai dar saciedade, vai melhorar trânsito intestinal. Ah, mas doutor, eu tenho já diarreia, então vou para outra fruta rica em vitamina C, pode ser o morango de repente, para quem pode ser as frutas vermelhas, podem ser o kiwi, mas kiwi já é mais laxativo, ou então um abacaxi assado, né? Então também pode. O pimentão é rico em vitamina C, a cerola também é rica em vitamina C. Então, ó, sempre uma fruta cítrica, o abacate e a banana. 3 frutas para ansiedade. Eu tô elegendo, todas são ótimas, mas essas 3 tem que fazer uso delas, tá? Um consumo maior, vamos dizer assim. Preciso de vegetal verde escuro, espinafre, ou a couve, ou a escarola, ou a rúcula, ou agrião. Mas por que eu tô falando dos vegetais verde escuro, gente? Por causa do ácido fólico. E ácido fólico age a nível do sistema nervoso central. Eu preciso de ácido fólico. Quando eu suplemento, que eu também vou falar sobre a suplementação, eu faço metilfolato, que tem uma biodisponibilidade melhor. Mas vocês vão comer vegetais verdes escuros. Eu quero uma porção ao dia de vegetais verdes escuros. Pode ser o suco verde? Pode, por que não? Não vai ser o suco verde que vai atrapalhar a sua tireoide, né? Porque a quantidade é uma couve. Não vai ser isso que vai, uma folha, não vai ser um monte. E se não, você vai comer um prato bom de couve. Então, isso é importante. Preciso de gorduras boas, já falei para vocês, o ômega 3 é importante, né? Então, vamos lá, peixes, pode ser sardinha, pode ser a cavalinha, pode ser o arenque, né? Que são peixes de água fria, peixes ricos em ômega 3, pode ser o salmão, embora o nosso salmão nem é tão rico de ômega 3, mas pode ser ele, vou fazer o quê? E além disso, as castanhas, amêndoas, a linhaça, a chia. Então isso não pode faltar. Toda refeição tem que ter um pouco de gordura. Coloca lá, né, um pouco de linhaça triturada, a chia hidratada, ou então vou comer o peixe, ou então vou colocar umas amêndoas. Pode fazer uma farofa com tudo isso junto que fica muito bom. Mistura aí castanha do Pará, que tem selênio já, com amêndoa, com nozes. Por que nozes tem esse formato de cérebro? Porque ela é boa para o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é formado basicamente de gordura. 2% do peso corporal representa o peso do nosso cérebro, gente. Então, e a base dele é gordura. Eu preciso de gordura, tá? E essas são as melhores. Vou falar também para vocês dos cereais integrais. Junto com as raízes, eu posso colocar a aveia, o arroz integral, que ele aumenta também a serotonina. Isso também é importante, tá? E agora eu posso falar para vocês que um chá que é poderoso também para controlar cortisol é o chá verde. O chá verde tem L-tianina. E a L-tianina, além de cafeína, ele tem a L-tianina, ela regula cortisol. E como eu falei, a pessoa que é ansiosa, ela tem um cortisol às vezes abalado, tanto é que a gente faz a curva de cortisol sempre quando vocês forem dosar às 7 horas da manhã, senão não tem validade, e às 4 horas da tarde também a gente pode fazer às 21 horas, tá? Cortisol salivar é o que mais é fidedigno, né, pra gente fazer muito mais do que o sanguíneo, porque senão até eu indo, às vezes, colher esse cortisol, eu posso ficar nervosa nesse período e já alterar meu cortisol. Então, quando eu peço cortisol salivar, né? E aí o chá verde, ele é ótimo, gente, porque ele modula cortisol, para quem pode tomar chá verde. Ah, mas doutora, minha pupila dilata, eu tenho pressão alta, eu não posso tomar, eu tenho sensibilidade, não gosto, então vai para camomila.
tá? Camomila, mulungu, melissa, são chás que podem também relaxar, acalmar e modular seu cortisol, sua adrenalina, para restabelecer outra vez o equilíbrio emocional. Eu uso muito isso. Se você não gosta de chá, a gente pode fazer na base de tintura, pode fazer extrato seco e pode fazer a suplementação, como eu acabei de falar aí. E eu vou continuar falando sobre, começando aí a suplementação. Até agora eu falei de alimentos, né? E outra coisa muito importante antes de entrar na suplementação, gente, água. Chás e água. A água também acalma vocês. Né? A pessoa que é desidratada, ela é mais agitada. E eu vou dizer para vocês outra coisa. Nosso corpo tolera muito mais ficar sem comer do que sem beber. Né? Então, a hidratação é fundamental para a gente também resgatar um equilíbrio, né? Hidroeletrolítrico é importante. Bom, o que eu suplemento uma pessoa, além de dar todos esses alimentos, fazer uma alimentação saudável, natural, controlando os macronutrientes, comendo cada 3, 4 horas, principalmente nas refeições, pondo essas gorduras boas, bastante vegetais, vegetal verde escuro, gorduras boas, carboidratos bons, essas frutas, aí eu vou suplementar. Primeiro suplemento que eu vou usar, ômega 3, de boa qualidade, com o selo da IFOS, sempre vidro escuro, é importante, sempre ter vitamina E associada para evitar oxidação, pelo menos 2 gramas ao dia. Não são juntos, é uma cápsula 2 vezes ao dia. E com refeição que você tem melhor biodisponibilidade. Ômega 3, excelente, não pode faltar para quem é ansioso, correto? Qual é o outro suplemento? Magnésio. Magnésio. Qual é o magnésio que eu uso para diminuir a ansiedade? Glicina ou bisglicinato, tá? De 200 a 400 miligramas ao dia de magnésio. Ana, boa noite, boa noite. Doutora, Ana fala assim, Ana Bastos. Doutora, eu fiz um exame de sangue, a minha vitamina tá 33, tá baixando? Deve ser tá baixo. Qual a vitamina que tá 33, Ana? Opa, aqui. Só me falar porque você não escreveu. Por que aumenta a serotonina? O carboidrato vai aumentar a produção da serotonina, né? Então, é esse formato que a gente tem, esse processo bioquímico que vai aumentar esse neurotransmissor que é a serotonina, tá? Ele vai aumentar 5-HTP e 5-HTP vai aumentar esse neurotransmissor que depende. Na verdade, a gente tem assim uma composição, né? O ácido fólico com B6 e com magnésio também faz esse aumento da serotonina. Eu preciso de nutriente para formar. E o carboidrato também vai fazer esse aumento da serotonina e da dopamina. Não durmo por causa da ansiedade, eu falei. Então, por isso, a pessoa que é ansiosa do dia é a pessoa que não tem serotonina, não forma melatonina da noite, né? E eu disse também para você, quem falou da formação, ela é formada também lá nas células, lá no intestino, a serotonina, né? Então, é importante você ter uma microbiota intestinal legal. Fora isso, os carboidratos aumentam essa produção de serotonina. O que seria bom para dormir? Então, ó, gente, como eu falei, os chás são poderosos para isso. A camomila, mulungu, melissa, ótimos. Fora isso, o magnésio, a B6 também é importante para você também relaxar e conseguir dormir. E se você também tiver mais dificuldade ainda, pode ser usado a melatonina, né? Hoje a gente consegue já achar nas farmácias 0,21 miligramas de melatonina, tá? Para tomar junto com esses suplementos que eu estou falando agora. Marinete, chá de mulungu com camomila e erva cidreira funciona ótimo, muito bem, para ela funcionar bem. Aqui, vou fazer, minha ansiedade não deixa minha gastrite sarar. Exatamente, é isso aí, por isso que tem que controlar. Boa noite, Roseli Cineia. Tarará. Aqui, ó. Cacau 100% também acalma, doutora? Sim, você pode usar o cacau em pó 100%, também orgânico, melhor ainda. Com banana, olha que delícia. Banana
canela e cacau, pode ser uma possibilidade, ou até com abacate. Tem uma receita que eu faço, que é o abacate mais congeladinho, né, mais geladinho, mistura com cacau, e aí se você precisar para elevar a sua serotonina, a gente pode colocar um fiozinho de mel, tá? Que também você pode fazer com que isso aconteça. Tá, e continuando com os suplementos, aqui ó, cozinha da Nutri, só deve evitar comer o chocolate à noite, para não atrapalhar o sono, e se a pessoa tiver insônia. Então, mas depende muito da sensibilidade, às vezes eu preciso dar um pedacinho de chocolate, que ele é rico em triptofano, aumenta a serotonina e te acalma e você consegue dormir. Então é lógico, tudo depende muito da dose, da tolerância de cada um, das respostas que cada um tem frente a um alimento, né? Cada paciente tem uma relação diferente com cada nutriente, com cada ativo. Então, assim, se você comer 15 gramas de chocolate, não vai te atrapalhar o sono, a não ser que você seja uma pessoa que metabolize muito lentamente o cacau, como a questão da cafeína, né? E aí isso possa te deixar muito agitada. Então tudo depende, porque eu falei, o cacau também tem algumas outras substâncias que podem te acelerar um pouquinho mais, por isso que ele produz energia. Então, às vezes a gente dá o cacau, ele tem uma ação vasodilatadora, até no pré-treino. Então depende muito da quantidade e da relação que você tem com esse ativo, tá? E aí, continuando, o magnésio, bisglicinato ou glicina, o triptofano, ou se não, já dou direto 5-HTP. E se a pessoa tiver problemas digestivos, gente, eu faço 5-HTP sublingual, né? Então, põe debaixo da língua que você tem uma ação muito mais rápida, né? Para poder agir sobre o seu cérebro. A vitamina B6, eu dou na forma de piridoxal 5-fosfato, que é a forma mais ativa dela, ou cloridrato de piridoxina. O ácido fólico, também excelente, de 200 a 400 microgramas, que a gente dá na forma de metilfolato. O GABA, às vezes a gente já pode dar direto também, como faço o 5-HTP, eu posso fazer o GABA, que também isso ajuda muito a acalmar. E a gente tem o safrinho é do açafrão. E o açafrão também reduz muito a ansiedade, tá? O safrinho é um ativo do açafrão, que hoje é feito pela farmácia de manipulação e a gente pode também ajudar. Inclusive, ele diminuindo a ansiedade, se você come pela ansiedade, ele vai reduzir o apetite. A gente logo vê quando dá o safrinho. Um outro suplemento muito legal que eu uso bastante, gente, é o Relora. Deixa eu pegar mais água. O Relora, ele é um composto de 2 ervas, tá? Ele tem a Magnolia officiale e o Philodendron amarense, né? E amorense. O Philodendron e o Magnolia, que é o composto que forma o Relora, ele vai diminuir muito a ansiedade, diminuir a fome, diminuir a compulsão, é excelente também. Gosto muito de dar o Relora antes das refeições, tá? 250 miligramas antes do almoço, antes da janta. Às vezes o paciente fala, mas doutor, almoço eu não tenho nem tanta fome, eu dou ele às vezes só antes do jantar. L-tianina, eu não falei para vocês que lá no chá verde tinha L-tianina, por isso que controlava o cortisol? Eu posso fazer L-tianina também. Então eu dou às vezes 100 miligramas de L-tianina no meio da manhã e no meio da tarde. E isso também regula cortisol. Posso fazer a rhodiola rósea, também é um adaptógeno que a gente chama para controlar cortisol. Se a gente vê que está alterado aí a produção de cortisol, o paciente não está dormindo direito e por conta do estresse, tudo isso vai desregular o eixo do cortisol, né? O ciclo dele. A passiflora incarnata também é excelente. A gente tem vários suplementos hoje à base de passiflora e ela vai agir também, né, nos receptores de GABA. E lá no sistema nervoso central, amenizando a ansiedade, a irritabilidade, melhorando a qualidade de sono, que eu gosto bastante, né? Tem o cerenzo, que é feito da laranja, do Citrus sinensis, que também modula cortisol. Então, para vocês verem que tudo isso eu posso usar. Lógico que eu não uso tudo junto, depende do paciente.
junto combinado com uma alimentação, com uma melhora da hidratação, com chás também que vão ajudar bastante, e com exercícios físicos. Porque quando você faz exercícios físicos de uma forma regular, você também vai controlar cortisol, você vai melhorar sono, vai melhorar a produção de neurotransmissores, a dopamina aumenta, a serotonina aumenta. Então, gente, é importantíssimo colocar a prática regular de exercícios, qualquer exercício, aquele que você mais gosta, aquele que é mais fácil para você fazer, que é aquele que você não vai faltar, na verdade, que você vai se empenhar mais. Então, eu não fico escolhendo muito. O paciente gosta de dançar, vai dançar. Quer correr, quer caminhar, quer andar de bicicleta, o que você quiser fazer, só não pode ficar parado. O que também melhora muito é a yoga e a meditação, tá? E a técnica de respiração que eu também já comentei com vocês. Agora, o que não pode ser consumido por quem é ansioso, ou que não é adequado, ou pelo menos que vocês não comam em grande quantidade? Café. A cafeína é um veneno e eu tenho visto muito aqui os pacientes, quanto mais ansioso, para se tomar mais café, estimula cada vez mais a ansiedade. Então, calma, quer tomar um de manhã, um à tarde, ok, ponto, até 3 cafés ao dia. Ansioso, 2 cafés ao dia, ponto, não mais do que isso. Pelo amor de Deus, e nunca depois das 3, 4 horas da tarde para não estragar seu sono, que já não é dos melhores. Tá? Refrigerantes à base de cafeína, né? Principalmente a Coca-Cola. Além disso, é um alimento inflamatório, tem açúcar que vai piorar mais ainda, vai dar mais desbiose intestinal, vai piorar a absorção de nutrientes. Então, gente, cuidado, vai promover pico glicêmico, né? Se vocês escolherem ainda a normal. E se escolher a 0 é melhor? Não, porque é cheia de química, é cheia de adoçante, aquele adoçante horrível que você sente o paladar na boca do doce, vai dar uma mensagem que vai chegar açúcar e não chega, mas tem a liberação de insulina. O paciente às vezes cria resistência insulínica só de tomar tanto refrigerante 0. E outro dia eu escutei aqui na minha frente uma paciente falando que o médico falou para ela, toda vez que ela tiver vontade de doce, para ela tomar um refrigerante 0. Eu quase morri e caí da cadeira, gente. Que é isso? O médico falar, pode tomar refrigerante 0? Essa porcaria, esse veneno que eu fico arrepiada toda vez que eu vejo alguém beber. Meu Deus do céu, não sei ainda quem... e é pior que a fábrica está cada vez vendendo mais, ficando mais rica, né? Não adianta, isso é mundial, isso que é pior. Bebidas alcoólicas em exagero também vai deixar vocês mais ansiosos, né? Então cuidado, vai piorar a desbiose intestinal, vai piorar a questão digestiva, vai piorar a gastrite. Então cuidado, vou tomar uma dosezinha, vou tomar um cálice de uma taça de vinho, socialmente, ok, gente. Ninguém tá falando para ser radical, né? Às vezes isso dá uma relaxada, né? Diminui um pouco a ansiedade, mas o excesso pode levar vocês a comprometer mais ainda a ansiedade. E é lógico, os carboidratos refinados, os açúcares aí, qualquer tipo deles, os alimentos industrializados, os ultraprocessados, porque tudo isso está cheio de química, de aditivos, de açúcar, de corante. Isso só vai desestabilizar cada vez mais, né? Vai intoxicar vocês, vai desestabilizar a parte emocional, vai comprometer mais seu sistema nervoso central e vai gerar mais ansiedade. Bom, esse é o que eu tinha para falar para vocês. Agora vem as perguntas. Eu tenho aí 19h54, alguns minutinhos extras. Vamos ver quem tá aqui. Maria JS Pedreira. Cozinha da Nutri, só consumo pela manhã por conta disso. Não sei o que, vamos ver. Letícia, oi linda. Leguminosas, tipo batata doce, beterraba, cabotiã, tira a vontade de doce? Sim, Keila. Ótima, excelente. As leguminosas são os grãos. Então, grão de bico, lentilha, elas têm um carboidrato muito bom, tem parte proteica.
tem magnésio, tem vitamina B6. É outro alimento que vocês podem estar consumindo. Pasta de grão de bico, um creme de lentilha, uma sopa de feijão. Feijão branco também é riquíssimo em magnésio e B6. Pode introduzir aí. Vocês sabem que eu uso muito o feijão branco para poder dar liga. Por exemplo, quero fazer um creme branco de espinafre. Não posso usar leite. O que eu posso usar? Cozinha o feijão branco e bate ele com espinafre. Espinafre refogou, bateu os dois juntos. Fica uma delícia, gente. Né? Feijão branco pode fazer salada de feijão branco, que fica ótimo. A batata doce pode fazer ela cozida, pode fazer assada. A beterraba, crua ou cozida. A abóbora também, doce de abóbora, excelente. E canela. Você sabe que o chá de gengibre e canela também é ótimo para tirar a vontade do doce? Excelente. Eu uso às vezes também um suplemento, se é específico para a vontade do doce, é o Gimena silvestre. Né? A gente pode estar usando ele junto. Aí o picolinato de cromo, se é especialmente para isso, relora com o picolinato de cromo, com a angimena, isso diminui muito a vontade do doce. Às vezes eu uso isso aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Sublingual, como eu falei, posso fazer o 5-HTP sublingual para quem tem problema digestivo, e eu desenvolvi esse daqui, ó, é um filme que você pode fazer, é Gimena, esse daqui, tá? Com garcínia, diminui fome e vontade de doce. Aí a gente faz na forma de filme, oral, né? Oral dispersível, e aí, ó, tá vendo, gente? Assim, ó, aqui, ó, é esse aqui, ó, que aí quebrou um pedacinho. E aí você põe na língua, ou debaixo da língua, ó. E é isso, pode matar a vontade de doce. Vai reduzir a vontade de doce. Na verdade é isso, lá para 5 horas, 5h30, aí ele vai diluindo. Isso aqui é Gimena com garcinha. Diminui a vontade de doce e diminui a fome, tá? Esse aqui eu desenvolvi. Então tem muitos recursos, lógico, mas ninguém sozinho vai fazer milagre. Importante é vocês saberem que existe todas essas possibilidades. Então, primeiro eu faço uma adequação do cardápio do paciente. Lista de compras, vai às compras, planeja, se organiza, né? Faz o pré-preparo, congela, não compra aquilo que não pode comer em casa. Faça alguns doces alternativos, mais saudáveis, mais fits. Panquequinha de banana com aveia, que é ótima, com canela e um ovo. Olha aí, juntou tudo que é bom. Fez um brigadeiro de abacate com cacau. Lá, deixou ali na geladeira. Posso fazer um shake aí com cacau e bebida de amêndoa, também fica legal, um scoop de whey da saciedade. Então eu posso fazer aí um creme nesse sentido. Então, olha quantas coisas legais que vocês podem fazer para matar a vontade do doce. O doce de abóbora que eu acabei de falar agora. Deixa eu ver quem tem mais pergunta aqui. Vocês viram tudo isso? Aí depois que eu faço toda essa organização, ajudo o paciente com cardápio, a lista de compra, ele se organizou, dou as receitas que ele pode usar, o chocolate amargo, coloco ali junto. Às vezes pode fazer uma fruta quente, né? Um morango, pode fazer na forma de geleia e comer com um pedaço de chocolate amargo ou com gotas de chocolate. Às vezes tem um pouco de, sabe, parece umas... já viram nibs de cacau? Ele é bem amargo também, é bom, coloca um pouquinho disso, também é legal. Para quem pode tomar o iogurte também é uma fonte de triptofano, para quem não tem problema com lácteos, dá para você tomar, vai ter uma ação mais calmante, pode pôr um pouco de canela, pode pôr uma frutinha picada, também é legal. Se você precisar um iogurte sem lactose também, não tem problema, né? Tudo depende da sua possibilidade digestiva. Ana Basto, vitamina D33, agora que eu tô fazendo a ligação, é baixa, tá? Eu não gosto de deixar muito no limite inferior. O ideal sempre é a gente deixar em torno de 40. Doutora, minha lipoproteína A está alta. Ana, então precisa cuidar, precisa ver também como está a sua lipoproteína B e fazer a relação entre ApoA e ApoB, tá? Que tem que ser menor que 1. Doutora, linhaça é melhor. Como é melhor consumir? Sempre triturada. Pode consumir em cima de fruta ou em cima num feijão com linhaça. Eu tenho até a receita. Arroz com linhaça também dá para consumir.
Doutora, o que comer para controlar a glicose? Bom, carboidratos de baixo índice glicêmico, sempre. Então, abóbora, nada de farináceo, não é tapioca, gente. É comer a mandioca, a batata doce. E numa quantidade pequena, de 50 a 70 gramas, combinado com uma boa quantidade de proteína, uns 6, 120 gramas de frango, carne, peixe ou ovos. Um saladão primeiro, né? Então coma salada, vegetais crus e cozidos à vontade, primeiro prato salada, segundo a proteína, em último lugar, umas 50, 70 gramas de carboidratos. Bacana. Quer comer fruta? Tira esse carboidrato, essa raiz, para pôr aí uma laranja ou uma mexerica. Ok, ou um abacaxi que seja. Você vai controlar a sua glicemia. Usa sempre azeite de oliva ou óleo de coco, nunca usa óleos vegetais para fazer suas refeições, tá? São as melhores gorduras. Óleos vegetais eu não uso. Não oriento também. Qual magnésio é bom para soltar o intestino? Magnésio para soltar pode ser o quelado. Aí você usa pelo menos 300 miligramas, tá? Ainda bem que já marquei minha consulta com você. Oba, espero você aqui. A Keila Vigorito. Leguminosas tipo batata, já falei. Ótima noite, beijos de Florianópolis. Um beijo para vocês, né, de todo o Brasil. Graças a Deus, as redes sociais hoje nos dão essa possibilidade. Gente, antes de acabar a live, 20 horas, eu preciso gravar essa live. Bom, só para dizer para vocês que eu atendo todos os dias, né, presencialmente e online, e agora não só na Zona Leste, no Tatuapé, mas também lá no Itaim, quem precisar, tá? E online, lógico, não tem fronteiras. E outra coisa, o livro de crianças infantis já está no Mercado Livre, eu vou passar o link para vocês comprarem, que é muito fácil vocês receberem na casa de vocês. Tem um monte de receita para começar a educar as crianças, comer certo desde pequena, e não ficarem essas crianças ansiosas também, hein? Ó lá, um beijo para vocês, eu vou gravar a live. Fique com Deus, boa noite, muito obrigado pela audiência. Cuidado com café com açúcar, as duas coisas podem implicar na ansiedade, o café e o açúcar. Sem açúcar é menos mal, não exagera, tá bom, Roseli? Um beijo, tchau.